que Deus está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, o tema daquilo que é o Evangelho, o anúncio da salvação da humanidade. Isto é o Evangelho, anúncio da salvação da humanidade. Como pode ser o anúncio da salvação da humanidade? Bom, primeiro, a humanidade não sabe o que quer. Nós, a humanidade, não sabemos o que queremos. Se vocês perguntam para as crianças, se elas sabem o que quer, pergunta. O que quer ser? Não sei. Se viram alguma coisa na televisão, eu quero ser modelo, quero ser atleta, é mais ou menos isso. Mas pelo resto, quando não vamos ver que estudos eu vou fazer, não sabem nem o que vai ter. Então, nem nós sabemos o que queremos. Mas é como aqui tudo se trata de vida, então a salvação o que é? Uma humanidade que deve saber o que quer. Então, primeira coisa, a salvação na inteligência, na sabedoria da vida, porque em função daquilo que você quer, você depois age. Se não tiver o que querer, você está mortinho da vida. Segundo, salvação se existe alguma doença. Aí você vai ao médico, vai outro médico. Tem remédio? Não tem remédio. Ultimamente o meu sobrinho veio aqui fazer um implante de prótese. Podia até fazer lá na Venezuela. Mas o médico aconselhou, vai lá porque aqui não tem antibiótico. Pós-operatório. Então, salvação não é uma nuvem pairando. Tomara que aconteça. Porque o remédio não é algo pairando. O remédio é eficaz para te devolver a saúde, para te ajudar na saúde. Então, quando falamos de Cristo, entre os tantos remédios que a humanidade procura, procura com a medicina, procura com a ciência, procura com a filosofia, procura com as guerras, procura com a riqueza, justa ou injusta. A humanidade procura, tudo é procura. Entende? Não sabe o que é o remédio verdadeiro. Aqui se trata de vida. Então, juntamente com isto, vem o quê? O tema, tudo feliz ano novo, todas as besteiramas que existem por aí. O tempo.
que é o tempo? Porque está escrito 2016, depois passamos para 2017, nós estamos no tempo? Não. Olhemos um pouquinho a natureza, gente, vamos meditar, porque aqui estamos... Quando se fala de fé cristã, gente, é uma fé clara daquilo que são as coisas e aquilo que é a vida. Não é uma simples crença. Gente, devemos colocar isso bem na cabeça. Não é uma crença. Crendice todo mundo tem. Até de besteiras. Faz figa, isso, aquilo. Gente, fé é coisa poderosa para levantar a humanidade toda. E levantar o ser humano inteiro. Então vamos ver na natureza, existe o tempo. Vamos festejar a passagem de ano lá na Amazônia, com os ritmos que tem toda aquela floresta. Que muda para a mata da Amazônia a mudança de 2016, 2017. Os tempos podem existir quando é a primavera, que floresce algumas flores, quer dizer, é um acontecimento da natureza. O inverno, quando é a dormência, que as coisas descansam para depois se revigorar. O verão, quando tem a produção de frutas, é tudo em função da vida, gente, o tempo. É coisa real. Não é fogueteiro de Copacabana, gente. Tudo isso podemos fazer, mas não passa de brincadeira de criancinha, nem criança mais madura. Brincadeira de criancinha. E achamos que a terra inteira festejou o ano novo. É mole, viu? É mole. E depois a vida continua. E aqui, na revelação cristã, que aqui chega, na plenitude dos tempos, aí que está, assim que é anunciado o nascimento de Cristo, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho ao mundo para ser homem. Então não é um fogueteiro, é uma vida que nasce. É um Salvador que nasce e é anunciado aos pastores. É a própria vida divina que é trazida, é que é o remédio para a nossa fraqueza, para a nossa dimensão de vida, para a nossa morte, para a nossa ressurreição. Então, veja bem, é um remédio. Por isso que se celebra a maternidade de Maria, que já falamos outras vezes e voltamos a falar hoje, para ver como em nome de Deus se fala um monte de besteiras, não? Geralmente não estou aqui, ouviram falar dos templos, agora os templos de Salomão, que acho que estão construindo mais. O templo de Salomão, para encontrar a Deus. Estamos atrasados de 3.000 anos, não de um dia, 3.000 anos. Porque o próprio templo, a gente vai gente, porque pensa que vai encontrar a Deus. Que o próprio templo de Salomão, que tinha uma função histórica no povo de Israel, com a vinda de Cristo foi destruído totalmente quando os apóstolos olhavam o templo. Está no Evangelho. Puxa, Jesus, olha que pedras preciosas dentro do templo. O ouro, tudo isto, aquilo, que era um templo fantástico. Vocês podem ler a Bíblia para ver como foi construído. Trouxeram ouro de Ofir,
a região de Ofir, as pedras preciosas de outro lugar, os cedros do Líbano, etc. Os outros reinos mandaram marceneiros. Lá na Bíblia tem tudo isso aqui. Entende? Para construir aquele templo. E, quando pediram a Jesus um sinal, que sinal você faz? Ele falou, vou fazer só um sinal. Pode destruir este templo, e em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Mas como? Levaram 46 anos para construir este templo. Você vai reconstruir em 3 dias? O que é isso? E ele falava, do templo, prestemos bem atenção, do templo, porque o que deveria ser do templo? Onde está Deus, não é? A casa de Deus, não é? O que a gente imagina? A igreja, a casa de Deus. Ele falava do templo do seu corpo. O seu corpo era a casa de Deus. O seu corpo era e é a casa de Deus. Então, uma coisa visível. Você encontra Deus naquele corpo. E aqui vem a maternidade de Maria, que depois o povo mistifica com um monte de besteiras. Porque ela não foi coisa de brincadeira, foi participação ativa na criação e na redenção da humanidade. Não porque ela ficou, como sempre ouvi, sei lá, pregações, que já me deu fácil, não ouço pregações, mas leio, meditações, a choradeira, Maria, aos pés da cruz, o encontro de Nosso Senhor na Sexta-feira Santa, quando acontece sábado de manhã, ou na Sexta-feira Santa, o encontro de Nossa Senhora com... parece aquela história de Caçapava, é verdadeira, não é piada não. Eu lembro quando estava em Caçapava, vocês que são de lá, você morava perto, as duas, os dois perto da igreja. Não tinha uma Nossa Senhora lá no canto, no escuro, com as espadas dentro? É? Não tinha. Então entrou um japonês lá, um japonesinho, pagão, para visitar lá, olhou e viu, falou, pai, o que é aquilo lá? Não, aquilo lá, que geralmente nós acoplamos a redenção de Maria, com Maria aos pés da cruz, chorando lá, porque sentiu as dores do filho. Sentir as dores do filho, gente, não resolve nada. Muitas mães, quem de vocês é mãe ou pai, que tem um filho doente, sente as dores do filho, não salva o filho. É ou não é? Gente, vamos ser realistas, vamos ser práticos na vida. Entrar em comunhão com a vida são outros 500. Então fala aquela mãe do homem que foi crucificado, etc, morto. E por que aquelas espadas? É pelas tantas dores que ela sofreu. Ah, coitadinha da mulher, pai. Aí foi mais para frente, tem o crucifixo lá em cima do altar, não tem? Pai, o que é aquele lá? Aquele lá é o filho que foi colocado na cruz, foi condenado. Puxa vida, pai, mas que tristeza. Aí lá em cima tem um triângulo com um olho só, não é? Não tem um triângulo lá? Com um olho. E aquilo é o que é? E aquele é o pai, um olho. O japonesinho não sabia nada da coisa cristã, das pinturas cristãs, não. Via um triângulo com um olho. Entendeu? A pessoa só tem um olho lá. E aquilo lá o que é? Aquele é o pai. Pai, mas que família desgramada. O pai que só parece que tem um olho. O filho está lá na cruz.
A mãe estava cheia de espantos e de dores. Que família. Entendeu? Enquanto a maternidade de Maria, não. Exatamente o Deus que é fonte da vida, eu sou, envia seu próprio Filho ao mundo para salvar o mundo. Envia sua própria vida ao mundo. Aqui que se trata de salvação. É vida enxertada na vida. E por isso que ele precisava de um corpo humano, para entrar em comunhão com a nossa humanidade. Então a própria vida de Deus que vem salvar o mundo. Por isso que os homens até nas melhores intenções podem querer salvar o mundo. Mas não vai salvar. Porque não tem vida. Porque não tem vida. Quem tem a vida e sustenta a vida é quem? O próprio Deus. Então é algo fundamental quando a gente fala disso. Por isso que Maria, o nome que ela tinha era Theotokos, casa de Deus. O corpo de Maria foi a casa de Deus. E ela criou um templo vivo, onde Deus pode habitar. E este templo vivo onde Deus habitava, se a gente lê o Evangelho, se vocês conhecem um pouquinho pela leitura, onde ele passava, o que acontecia? Libertava de todos os males. Não era uma piada. Até que quando ele deixou Lázaro morrer, que deixou morrer, está escrito no Evangelho de São João, ele sabia que Lázaro estava doente. Vamos ficar aqui mais 2 dias. Depois de 2 dias falou, vamos lá, porque Lázaro dorme. E os apóstolos falavam, se dorme, quer dizer que melhorou, vai sarar. Não entenderam nada. Lázaro morreu. Ok? Mas vamos lá. Porque eles precisavam testemunhar a ressurreição para crer na ressurreição dele, que ele tinha sempre anunciado. Quando chegaram lá, mentalidade dos homens. Pô, mas este aqui que abriu os olhos ao cego, por que não esteve aqui? Marta também é amiga dele. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amigos íntimos recebiam Jesus sempre, hospedavam na casa deles. Teu irmão vai ressuscitar, tá bom, vai ressuscitar 3º dia. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Gente, mais declaração disto sobre a pessoa de Cristo. Mas aonde que nós vamos com o nosso cristianismo? Aonde que nós vamos? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E precisou lá gritar e chamar Lázaro fora. O oposto, os descrentes. Ele está fazendo muitos sinais que vão fazer com ele. Porque ele fizer muitos sinais daqui, muitos o seguirão. Vão vir os romanos e vão acabar com a nossa nação. Então é preciso eliminar este homem do meio de nós. Não é de hoje que se tenta de eliminar Cristo da humanidade, gente. Podemos abrir um monte de igrejinhas e bodegas da fé, que eu chamo bodegas da fé. De acordo com aquilo que você procura, você inventa uma igreja. E se tenta de eliminar Deus.
Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, com todas aquelas destruições que viram, campo de concentração, alguém se perguntou, mas onde estava Deus quando acontecia tudo isto? Exatamente, não estava Deus lá. Por isso que os homens fizeram tudo aquilo. Por que tirar a Deus da jogada? A culpa era de Deus, que ele não fez nada. Compreende? Então, esta história é numa criança que se encontra na plenitude dos tempos. Então, a plenitude dos tempos, o que quer dizer isto? Que em Deus existe, como na natureza, existe todo um processamento de vitalidade que vai de acordo com as estações. E em Deus também, a humanidade caminha de acordo com as estações de Deus. Então, é uma história divina. Aqui não é o fato de eu crer ou não crer. Gente, se o sol existe, ele existe independentemente da minha cegueira. Ele ilumina mesmo que eu seja cego, que eu não enxergue. Ele ilumina mesmo que eu feche os olhos. Estes são os tempos. A presença de Deus viva na humanidade, na plenitude dos tempos. Para não chegar depois, eu vou terminar nas besteiras que se contam. Precisa comer o que? Lentilhas? Quem mais que precisa comer? Peixe? O que mais? Romã? Romã é caro? Eu tenho lá, mas está tudo meio podre. Entendeu? O que mais? Precisa colocar elefante com a bunda para trás, todas essas coisas. Isso não é agora, é o ano inteiro. O ano inteiro. Este é o ano inteiro. Tá. Eu aprendi uma coisa maravilhosa no cursilho, viu? Ferradura nas portas, não é? Cueca amarela. Cueca amarela, esta aqui tá. Bom, aí, o que acontecia? Dizia assim, alguém que fazia palestra lá no cursilho. Não foi na aula de teologia que aprendi isso, não. Nem em Roma, nas universidades altas de teologia. Aprendi com o Zé Povinho. Se ferradura desse sorte, burro que tem 4 não puxaria ainda a carroça. É bonito isto para o ser humano. É doído, sabe? É doído. Para mim, como ser humano, é doído pensar que mentes humanas entregam a sua vida a esses acontecimentos. Como a uma virada de noite. A vida é vida e se constrói. E Deus é a fonte da vida. Em Deus se reconstrói tudo. Em Deus se reconstrói tudo. Esta é a plenitude dos tempos. A pessoa que os pastores foram ver deitado lá, numa manjedoura. E Maria guardava todas as coisas maravilhosas que se dizia dele, que ela mesma nem sabia o que viria a ser. Creio em Deus Pai,